Olá, eu sou Carlinhos Cardoso e nós estamos dando sequência à gravação, a mais um episódio do nosso programa Chegue Mais. E hoje, a nossa pauta, nós vamos tratar de um assunto muito recorrente, né? E esse assunto eu não consigo compreender como em pleno século XXI ele ainda incomoda tanta gente. Eu vou falar sobre intolerância religiosa. Mas o que nós mais nos deparamos no dia a dia é com a intolerância religiosa voltada para as religiões de matriz africana. Quando eu assumi esse compromisso, quando eu quis trazer o projeto desse programa para o ar, é justamente para abordar, para trazer esse tipo de pauta que alguns veículos ou algumas pessoas, eu não sei qual motivo, talvez para querer ser politicamente correto ou querer agradar, abordam de forma mais sutil. Mas comigo, censura, preconceito e discriminação, meu amigo, não funciona. E eu não vou seguir, tá? Eu não irei me adequar e eu irei falar sim. Existe, principalmente em nosso país, o aumento, inclusive a violência contra pessoas que simplesmente têm uma orientação espiritual diferente da sua. E aí eu faço uma pergunta, minha gente: qual o problema nisso? Se você não consegue respeitar a espiritualidade do próximo, que tipo de ser humano é você? Então é por isso que hoje a nossa pauta vai ser sobre intolerância religiosa. E eu trouxe para o nosso programa de hoje, dois representantes. Um representante do Candomblé. Isso mesmo, hoje nós vamos tirar dúvida, ter alguns esclarecimentos, saber como se portar. E outro representante da Umbanda, que também veio nos prestigiar. Então, por favor, eu gostaria de convidar carinhosamente, de recebê-lo aqui em nossos estúdios e desde já agradecer a disponibilidade que cada um teve para mim, para a nossa produção, para dedicar o seu tempo. Ele que é zelador e dirigente espiritual na Casa de Caridade Ogum Beira-Mar. Ele que é pai. Eu gostaria de convidar nesse momento, por favor, Pai Juan, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bem-vindo, muito obrigado. Eu gostaria desde já de lhe agradecer, tá, pela sua presença, pela sua atenção e lhe deixar à vontade para que você queira falar. Muito obrigado pelo convite, espero que a gente possa ter uma conversa muito cheia de axé, né, para tirar tantos preconceitos, que a gente possa respirar melhor o nosso lado da nossa religião. Maravilha, então por favor, você pode sentar, pode se acomodar. E aqui nesse clima que a gente vai seguir, viu? Fiquem aí. E o meu outro convidado, ele é o representante do Candomblé. Isso mesmo, eu vou falar sobre o Candomblé. Por que eu não vou falar? E o câmera está aqui mandando eu falar, me afastar, para não chorar, né, cameraman? Obrigado pela dica. O diretor, tá tudo bem, diretor? Ele que é Pai Alain de Xangô. Ele que é babalorixá, está construindo o sonho de ter sua própria casa. E além de tudo, ele é cantor, minha gente. Ele é cantor da banda Afoxé de Preto. Então, por favor, pode entrar, Pai Alain de Xangô. Seja muito bem-vindo, axé. Muito obrigado pelo carinho. E seja muito bem-vindo mais uma vez. Axé, gratidão. Voduna Deji, como a gente diz na nossa tradição, a do pé, do pé. Ireu, que seja de muita alegria, de muita luta e resistência. Aproveitar esse espaço para a gente mostrar o que o axé faz na nossa vida e transforma. Então, gratidão. Então, o Quearô, seja muito bem-vindo. Por favor, pode sentar. E
Eu já vou abrir o nosso bate-papo de hoje. Eu tenho que manter distância, minha gente. Isso aqui a gente não pode se empolgar porque o estúdio é pequeno. Tá bom aí, diretor? E é assim que a gente vai seguir com o nosso papo. E eu eu tenho um link, né, ao vivo, mas a gente ainda vai conseguir para que vocês façam perguntas. Mas depois a gente vai colocar isso nas redes sociais e até mesmo os próprios poderão responder as dúvidas de vocês. Então eu vou sentar aqui agora no meu banquinho, no banquinho do sucesso. E para abrir o nosso debate de hoje, eu vou começar com ele, que é pai Juan. Ele que é o responsável pela Casa de Caridade Ogum Beira-Mar. Seja muito bem-vindo. Pode falar no microfone, por favor. E é o seguinte, eu vou começar, pai Juan, com uma pergunta que eu acho que gera dúvida na cabeça de muitas pessoas. Você é representante da Umbanda. Da Umbanda. O que é a Umbanda na cultura popular brasileira e também na cultura espiritual? Perfeito. A Umbanda é uma religião 100% brasileira, né, que a gente pegou, né, muito jovem, né, a Umbanda tem 115 anos de fundação, mas a gente sabe que existe muitos anos e milênios aí de espíritos por trás. E a gente, quando fundou a Umbanda, os nossos mais velhos, quando fundaram, pegaram pequenas partes de várias religiões onde confiavam naqueles fundamentos e criaram essa nova religião. Pegamos parte da Jurema, o trabalho com as matas, pegamos o candomblé, o atabaque, que não tinha na Umbanda, né? Pegamos do espiritismo passe, né? Então a gente foi pegando de cada parte de religiões para que a gente pudesse fazer essa religião funcionar de uma forma para todos, de muita axé. Certo. Para quem deseja hoje iniciar na Umbanda, qual é o primeiro passo? Existe um rito? Existe um tempo? Qual é o procedimento? Existe, a gente sempre recomenda que as pessoas frequentem por um tempo, né, o templo que você esteja a fim de frequentar, para que você possa conhecer os ritos, os rituais, né, os preceitos, né, e aí sim, depois de um tempo, você conversa com o dirigente espiritual, fala da sua vontade e começa todos os rituais para sua iniciação, no caso, na Umbanda. Certo, perfeito. Agora é para você, pai Alain de Xangô, seja muito bem-vindo. Gratidão. E eu vou repetir, pode falar no micro, pode ficar Tranquilo. Isso, por favor. Eu vou repetir mais ou menos a mesma pergunta que fiz para ele. Ele falou da Umbanda, Certo. e eu queria que você falasse para a gente sobre o que é o candomblé. Por favor. Primeiro de tudo, saudar Exu, né, que é o orixá da comunicação, responsável por esse momento também. Então, assim, Exu é orixá da comunicação? Da comunicação, é Olha a fala aí, do orixá profissionais da Exu. comunicação, não sabia. E assim, mediante essa força, esse orixá, esse vento, que se constrói o candomblé, né? O candomblé é uma religião milenar, bilenar, né, de origem, né, iorubá, banto. Porém, o culto ao orixá no Brasil, né, ele vem de junções de nações africanas, né, com resquícios de escravidão. E aí no Brasil tem os grandes troncos e se perpetua o candomblé no Brasil, né? Então a gente tem algumas raízes que vêm com as 3 rainhas que, né, aportaram em Salvador, na Bahia, e dali ramifica para todo o Brasil. Todas duas, essa pergunta é para os dois, são religiões de matrizes africanas. Africana, com certeza. Isso. A base de culto, né, são os orixás, são os iquices, são os voduns, né, que tudo são nomenclaturas de energias brutas da natureza que perpetua, né, em forma de orixá. Então, em regiões da África, cultuar um otar, que é uma pedra, é primordial para que dê certo, para que a energia do axé, né, possa emanar ali. Então, um otar representa Xangô, o Inã, que é o fogo, representa Yansan, né, as folhas, as içabas, os euês, representam Ossan. Existe um orixá que geralmente, aliás, pelo que eu li, pelo que eu pesquisei, ele representa um mês, né? E também tem o orixá que é o orixá regente do ano. Sim, é isso? sim. Qual é o orixá regente de 2023? Eita! Ah, É uma questão peguei que... o pai. Então, assim, é algo que... Essa orientação e essa resposta, quem nos dá é o Ifá, é o jogo de búzios. Sai, Né? Então, a gente, ser humano, não tem como fazer uma adivinhação,
né, sem a resposta do jogo de búzios, sem um jogo de Fá, sem saber qual é o Odu que está respondendo ali. Porque tem justamente isso. O dia que vai terminar o ano, o outro dia que vai começar o ano... Eu ia aproveitar para fazer o pai Juan, justamente sobre o Orixá Regente de 2024, né? Porque a gente tem essa curiosidade e alguns veículos de mídia, de comunicação, eles sempre colocam isso, mas na verdade então não existe. Entre aspas, né? Na ideia da Umbanda, a gente tem pelo dia que vai começar o ano também. Né? E pelo dia que vai começar o ano, a gente vai começar com a lua. Compreendi, perdão. O dia que termina o ano, né? E o dia que começa o ano. Então, dia que vai começar perfeito. Aí o ano começa numa quinta-feira. Pronto. Então a probabilidade do Orixá Regente, né? Pode ser que seja esses da quinta-feira, vamos dizer assim. Porque na tradição iorubá a gente não tem dia, a gente tem lua. Então, a lua cheia, o período da lua, de tal data até tal data, tem um orixá que rege ali. Lembrei agora daquela música da Timbalada, Carlinhos Brau. Ai, Yorubá, ai, Yorubá. Exatamente. Ai, então, Yorubá, tudo pra gente de Candomblé, o intermediário disso, Exu, como eu falei, né, como trouxe a informação, que é o responsável pela comunicação, e as sementes que a gente usa, né, as sementes sagradas que se usam dentro do Candomblé, dentro do rito, o Orobô, o Obi, né, que são sementes que faz com que a gente se comunique com o nosso sagrado. Adoro que ele tá falando com a gente, tá, gente? Numa linguagem super iorubá. Depois eu trago. Tá. Pra quem não conhece o Obi, a noz de cola é a fruta que faz aquele refrigerante que todo mundo consome. Pronto, então, a gente vai fazer assim, tá? Pra comunidade mais leiga como eu. Aí você vai colocando o Google Tradutor pra linguagem iorubá. Tá, ok. Veja só, pai Juan. Existe, eu vejo muito quando os pais, eles levam suas crianças, levam seus filhos, né, aos terreiros, e eu não consigo compreender o porquê que essas pessoas têm essa trava sobre isso, porque assim como você leva uma criança à missa, a um culto evangélico, a um culto espírita, eu não consigo compreender qual o problema, tá? E essa é a minha opinião, e eu não vou mudar por isso. Não adianta, porque eu não consigo compreender qual o problema de eu levar um filho meu ao lugar que eu cultuo a minha espiritualidade. Se eu preciso falar com vocês. E eu quero perguntar isso para vocês. Existe alguma idade mínima? Existe algo que se proíba? Existe alguma proibição em relação a isso? Pai Juan, por favor. Não, de forma alguma, ao contrário, né? Não só a Umbanda, mas o Candomblé também é a escola da vida, né? Lá que a gente aprende a conviver com as pessoas, né? A respeitar os mais novos, respeitar os mais velhos, aquele alimento ser sagrado, respeitar a natureza, né? Oxóssi, Ossan, né? O mar, que é a própria Iemanjá. Eu sempre falo que você não vai ver Iemanjá no mar. Iemanjá é todo o mar que abraça o mundo, né? Então a gente ensina na escola da Umbanda, né? Que é uma religião que vai tentar te ligar ao sagrado, depende muito do que você quer, né, a respeitar todos. E eu acho que o respeito é o início, né, da vida de qualquer pessoa. Então, existe algum processo de introdução, por exemplo, as crianças, elas são apresentadas a essa espiritualidade de uma forma mais lúdica, existe o batizado, de uma forma mais diferenciada. A gente, no meu caso, lá no meu terreiro, a gente tem a escolinha de Seu Zé, que é uma escola só para crianças, que a gente está ensinando e vai ensinar cada vez mais, né, as palavras também que a gente fala na Umbanda, as orações, os ritos, as lendas, né, que tem, né, os itãs no Candomblé, que a gente tem as historinhas. Então a gente está ensinando as crianças, né, a como respeitar, e por mais que elas não sigam no caminho, elas vão saber que não é nada ruim, né? Perfeito. Então, pai Alan de Xangô, não existe idade e não existe nenhuma proibição, até mesmo legal para isso, tá? Preconceituosos de plantão. Por favor, pai. Eu sou exemplo vivo disso, né? Primeiro transe que eu tive uma sensação diferente no meu corpo, né? No meu ori, na minha cabeça, eu tinha 6 anos de idade, né? Foi num ato de primeira comunhão na igreja católica, e eu entrei numa crise de riso. Eu lembro perfeitamente assim desse e foi onde teve um olhar diferente, né, da minha família para essa questão espiritual. Então a criança, né, dentro do Candomblé é o princípio de tudo, né? São os ibejes, é o que os herês são os herês, exatamente. Então, quando a gente está a tradição de São Cosme e São Damião, que é ofertado caruru, que é feito. Eu ia para muito caruru quando era criança, viu, minha gente?
E tinha gente que proibia, mas eu ia, e eu gostava. Então, Pode falar. falar sobre esse sincretismo também, a gente agradece muito a Umbanda, que a Umbanda foi uma das grandes responsáveis de trazer esse sagrado católico para dentro da espiritualidade, né, de matriz africana, e tem seus pontos positivos, né, e também tem aqueles pontos chatos que a gente tá aqui justamente para mudar isso, educar que toda forma de fé e de crença a gente precisa respeitar, não pode ser, a gente não admite intolerantes, né? Então, quando fala de uma criança, né, dos herês, dos ibejes, quando eu digo que é o princípio de tudo, porque até mesmo no candomblé, quando a gente se recolhe para o nosso sagrado, quando dizem, fulano de tal entrou dentro de um quartinho, né? Esse quartinho tem nome, se chama Runcó. Existe um período específico que é determinado para cada filho? Existe para determinada obrigação que for feita, né? Se o noviço ele se recolhe para ser um iaô, para passar um período para se iniciar dentro da religião, dentro do candomblé, ele tem um período. Se ele vai tomar um bori, se ele vai receber um bori, que é o primeiro. O que é um bori? E é o específico bori, do candomblé. O bori é o primeiro passo quando a gente adentra o candomblé, que é quando a gente dá satisfação à nossa cabeça, é quando a gente alinha a nossa cabeça. Eu tô observando que você tá com um acessório na sua cabeça. Isso se chama equeté em algumas nações. E a proteção do ori. Do ori, justamente. Porque a cabeça, né, e até mesmo na hora do nascimento, né, geralmente os bebês nascem, né, com a cabeça. Maravilha. Quando nasce com o exé, que é o pé, aí a gente também tem um outro nome que se dá para esse fundamento, que aí é com o aprendizado dentro da casa do candomblé, que é mais profundo. Adorei. Entende? Depois a gente vai fazer um workshop sobre Vamos isso. sim, vamos sim. Vamos fazer. Porque assim, a gente que tá falando de intolerância, a gente precisa quebrar muita coisa. Veja só, eu queria saber de vocês o seguinte: qual a visão que vocês dois, né, líderes dessas religiões de matriz africana, tá tendo em relação a tanta exposição negativa com esse tipo de espiritualidade? Qual é a visão de vocês? Eu acho que... Acho não, tenho certeza, né? Que a modernidade também trouxe uma dificuldade maior pra gente. Até comentando isso mais cedo. Né, da exposição do sagrado de formas que só a gente pode enxergar, porque só a gente entende por que acontece aquilo. Uma coisa sou eu ver alguém enrolado num pano branco, eu como pai Juan, eu sei que ali é super normal, a pessoa bolou, a pessoa não tá, né, em uma situação e a gente vai ajeitar. Outra coisa, a pessoa de fora vê aquilo que já tem uma ideia preconceituosa e vai aproveitar daquilo já para uma imagem negativa. Né? Assim como hoje em dia é muito mais exposto o trabalho de Exu e Pombagira de uma forma muito errada, né? Porque vai ganhar seguidores, vai ganhar uma visão que eles querem, mas é totalmente errada. Tem uma das coisas que eu estava conversando lá fora antes da gente entrar com o pai Juan, é o seguinte: o candomblé, vou trazer assim, tanto o candomblé quanto qualquer religião de matriz africana, né? O princípio de tudo é a oralidade, né? São os griots, são os nossos agbás. O que é griot? O contador de história, né? Era aquele que ensinava, era o responsável pela oratória, de ensinar as cantigas, as rezas, as linguagens, né? Então, hoje, essa modernidade da internet está sendo exposto coisas que não é para ser exposto, fundamentos de dentro de quarto de santo, de dentro de segredo, né? Eu estava até falando para ele, eu usei até um termozinho que se chama Iaô. Quando eu digo Iaô, é quando a gente se inicia no candomblé, mas só que hoje está tendo muito Iaô Tube, né, que é aproveitando dessa plataforma para aprender coisas de forma que não tem oralidade, não tem tocar, não tem firmeza. Assim, existe a questão de gente querendo influenciar, mas quando eu digo, porque eu fui fazer essa pesquisa para a gente fazer essa pauta, e eu não consegui ver muita nem identidade, nem conexão em quem se apresentava como mentor. Exatamente. Então assim, para mim é estranho saber que eu tô conversando numa rede social com uma entidade. Eu não consigo compreender. Né? A gente ensina as pessoas, a gente traz, né, a juventude, que eu trabalho muito com a juventude, mais para perto da religiosidade. A prova é que eu faço muitas perguntas no Instagram e o pessoal interage bastante. E eu acabo respondendo coisas que eu aprendi nesses 16 anos de santo. E também tem um lado negativo,
que essa exposição de sagrado, a falta do respeito que está tendo hoje. Você acha que é muita com os falta mais de conhecimento, velhos? na verdade, de quem quer se habilitar a apresentar esse tipo de Não, coisa nas redes é sociais? um conhecimento usado da forma errada. Eles às vezes até sabem, mas eles expõem de outra forma para poder ganhar os seguidores, para poder ganhar, né? Tudo em nome do engajamento. Isso mesmo. Hoje em dia até Pai de Santo é formado por internet. Imagine a que ponto a gente pode chegar, né, Pai? Uma dúvida, por favor, pode falar. Não, trazendo esse gancho que que o Pai Juan estava falando, hoje a exposição do nosso sagrado está uma situação muito delicada e complicada. Primeiro porque, para mim, fica assim, um pouco, deixa o ar de dúvida, né, da fé, do que está sendo exposto ali. Será que é mesmo uma energia espiritual? Né? Ou será que é apenas um... A questão das consultas, eu vejo muito na internet, né? Consultas online, tarô online, búzios online. O que vocês têm a dizer sobre essa prática? Bom, assim, hoje a gente vê muito isso. Eu não faço prática. Só para reforçar, tá? A minha qualidade aqui ela é de entrevistador e jornalista. Eu não estou aqui para emitir a opinião, Sim. certo? Eu estou aqui com pessoas que são profissionais capacitados e habilitados na área. Então, por isso, as perguntas. E eu volto a perguntar. Hoje, consultas online. Então, tem algumas questões que vêm se modernizando que a gente precisa pontuar, né? Eu não acho positivo. Até porque existe procedimento numa consulta de jogo de búzio que você precisa estar em contato com o mensageiro daquele jogo. Tudo é Pai energia, Juan, né? Pai Juan, Tudo é qual é A a gente sua tem um visão? copo de água, que isso já é tradição muito antiga, que é o copo da vidência, que é muito usado, né, nas casas que trabalham o espiritismo e tal. Então, dentro do candomblé, a gente também traz isso. Tem coisas que precisa ter um contato, você precisa estar sentado diante de um jogo para saber qual é o Odu que está falando contigo. Então, assim, pode até dar certo essas consultas online e tal. Pai Juan é adepto dessa prática? Não, até porque na Umbanda não existe consultas, né? Como no candomblé. Então eu não posso entrar tanto no assunto. Isso é mais a Umbanda é acontece uma muito consulta do candomblé. espiritual. Quando você vai no terreiro como de um mentor, Umbanda, né? Na Umbanda isso. é como um mentor espiritual. Quando você vai na Umbanda, existe a incorporação, né? Seja de qual guia que for, um preto velho, um herê, um exu, uma pombagira. Você vai diretamente, né, com esse guia espiritual, e esse guia espiritual passar para você tudo que você precisa fazer. Seja um passe, seja uma limpeza, né? Seja um problema que você está passando. Então, não é uma prática condenável, porém, não é algo tão a gente bem respeita recomendado. todos os a povos, gente né? respeita, porque assim... Só que a por um consequência lado, também é com cada um. Pronto, justamente isso. A consequência da prática, né, espiritual de quem está se comprometendo a fazer dessa forma, que ele tem a resposta da entidade dele, do orixá dele, de Exu, Gente, primeiramente. que lindo Até porque falar até com uma você. própria erva que a gente usa, eu posso te passar uma erva, ela pode ter os dois lados para você, o negativo ou o positivo. Depende de como você usa. Então, passando pela internet, você não teve aquele conhecimento, você não pegou na erva junto com você, e você pode acabar fazendo um mal muito maior para você do que algo bom. Eu vi uma situação que me deixou muito preocupado. Assim, eu por ser um homem de Xangô, do justo, do certo, do correto, para mim é estranho ver uma energia de um Exu, né? Principalmente assim, quando traz a nomenclatura de uma pombagira, que são energias que a gente precisa ter respeito, né, e admiração, porque está aqui muito antes da gente. Mas diante de um celular falando, ó, meu filho, eu quero dizer a você, para mim fica complicado de se ter uma fé, né? Porque a gente já vem, né, oriundo de um preconceito que é milenar. É como se fosse uma espécie quase de uma banalização. Entendeu? A banalização da espiritualidade de matriz africana Até está porque muito a gente grande. tem que ter um cuidado muito maior. A gente tem coisas, quando é tem Exu fundamento que a pombagira. gente não pode expor, né? A gente tô às todo vezes arrepiado passa, aqui falando às vezes a com gente vocês, passa tá? na cidade e vê, né, o todo nosso arrepiado. aguitar, o nosso prato de oferenda, o nosso ebó. E o ebó é essas ditas macumba que vocês veem na cidade aí, que não é isso. Vou Tem perguntar coisas- As sobre oferendas tem isso. coisas que não é para estar sendo exposto. Vamos lá, pai Alan. O que significa obrigação? Qual é o significado da obrigação? Isso. Pronto. E o que é? Essa pergunta é para você e para o pai Juan. O que é? Qual é o significado do despacho? Pronto. As obrigações dentro do culto do candomblé, ela vai
do simples colher de uma folha até o ponto que está sendo muito discutido e que a gente tem que persistir e resistir, né, que são a questão dos animais dentro dos ritos de candomblé, né, do sacrifício de alguns animais. As Fazendo entidades só um corte pra explicar protetoras melhor dos também animais. sobre isso, que eu não posso falar sobre a sacralização, porque a Umbanda não faz, mas a palavra é hoje mais utilizada corretamente é sacralização, que é só tornar sagrado aquele animal. Aquele animal né? é justamente porque a gente escuta muito na tradição católica, né, um ato, um fundamento que existe dentro da matriz africana. Tipo, quando alguém diz, um católico diz, porque aqui está o sangue do Cordeiro de Deus. Né? Então, pra gente está ali o sangue do Abocó de Xangô, que é do carneiro, que é o que seja. E eu Mas vi, de uma forma... eu também pesquisei que esse alimento, aquele animal que é abatido, ele serve como tudo. alimento. 100%. Ele é aproveitado, ele retorna assim, como alimento, como na Umbanda né? a gente não tem essa prática da sacralização, né, do animal, pra gente vai da unha até o pelo, o couro. Alimenta né? O alimento, os frequentadores muitas vezes, da casa. Justamente. Então, quantas empresas tem aí de cortes de carne nobre que é abatido de uma forma muito mais agressiva, né? Então, para aquele animal a gente canta, a gente defuma, a gente reza, a gente até muitas Existe vezes uma consagração deita do com esse animal. bicho, com esse animal, né? Para que ele não sinta dor, para que ele, né? Muitas vezes tem fundamento que a gente vai levar ele pro resto da vida junto com a gente. Enquanto vida ele tiver, a gente vai ter o cuidado com ele, né? Então, Pessoa específica, específica para Pra poder isso, para fazer esse o corte. cuidado, né? Então, a questão de discutir esse tema da intolerância nos dias de hoje é muito grande. Primeiro de tudo, quando a gente assimila coisas de matriz africana com o negro, né? A gente tem que entrar pro embate de que enquanto o meu povo, né, de candomblé, da Umbanda, for comparado a uma lista negra, peste negra, magia negra, quem é que vai querer? Que não ser, existe né? magia Então, branca e quem e é que nem vai querer existe ser magia assimilado? negra, Quem é que vai né? querer ser assimilado com isso? Porque, como já diz, eu queria te pedir uma que é permissão. Por favor. Porque, assim, enquanto o pombo branco, a pomba branca for simbologia Da paz. por que minha galinha preta vai ser do mal? Por que o Isso gato mesmo. preto vai ser do Entendeu? mal? Então tem coisas que... O preto, ele é atrelado ao ruim. Ao ruim. Então, ao mal. Sempre eu vejo isso. então cabe a gente que é Eu de matriz. combato isso também, A gente sabia? precisa, né? A gente quando diz... Você manda vamos... seu filho para a escola, aí a escola fala assim, olha, vamos celebrar o Dia da Paz. Então, mande seu filhinho vestido de branco, sabe? Então, vamos falar, por exemplo, do episódio de velório. Sim. Né? O que é que se usa no velório? A cor preta, né? Que é a E cor pra gente é o branco. da morte. E Né? pra Pro candomblé, o luto candomblé, da gente é o branco. o Até porque luto a morte é é o o fim, branco. né? A morte gente é a no- vida. No candomblé, eu acho que na Umbanda também é assim. A gente não acredita numa morte, né? Até porque a gente tem o reino do renascimento, que se chama Intulá, da tradição iorubá. Né? Então, Intulá é o reino do renascimento. É onde o corpo, o ará, que é o corpo, né? Ele parte, mas o Ein, que é as almas, né? O espírito, vai para esse Purum, que é o céu. Né? E de lá volta pro Aí, que é a terra. O Nilé, que é a Perfeito. terra. Entendeu? E sobre a sacralização, só um ponto, a Umbanda realmente não faz, mas eu falo sempre, pro intolerante, pro preconceituoso, se Pode você falar para as vai... nossas lentes, tá? né, se Fique você à vai no vontade. açougue comprar 1 quilo de carne, você é muito pior na sua ideia, né, do que um candomblessista que tá tratando bem a sua comida. Você vai para um lugar onde batem na cabeça do boi para ele morrer. E no candomblé existe todo um carinho e um cuidado e tudo é usado. Então, para você, né, que come carne, que vai no açougue comprar, você precisa pensar nas suas atitudes antes de julgar do outro, né? Interessante. Exatamente. Ele falou sobre... Eu perguntei para ele sobre a obrigação e agora eu quero lhe perguntar. Qual é a cultura, qual é a finalidade da gente promover um despacho? Qual é a finalidade do despacho? Vamos despachar. Na realidade, o despacho é um segmento da obrigação, né? A gente faz a obrigação, a gente faz as comidas do santo, a gente usa o euê, né, que é o sangue verde. Como a gente não usa o sangue vermelho, a gente usa o sangue verde, então a gente faz todo o preparo das oferendas e depois a gente tem que fazer essa entrega, né? Na minha casa, a gente não deixa nada na rua, a gente tem em frente uma árvore sagrada, bem em frente do terreiro, onde a gente vai e deixa tudo que a natureza reaproveita, como os alimentos, as folhas e a comida, e o agridá, que é aquele pote de barro, a gente volta e leva pro lixo.
né? Porque tudo, né, que a gente cultua Mesmo a natureza o tem que Agridá, ele respeitá-la. sendo de um material totalmente biodegradável, né? Porque Mas é de demora barro, muitos né? anos, né? Demora muitos anos. E eu falo isso também na minha casa, porque minha casa são 98 filhos de santo. Imagina, 98 filhos de santo deixando na rua um Agridá. Não é um ou dois Eu ou três. entendo, Então, eu assim, entendo. como eu cultuo a natureza, né, para eu colher bons frutos amanhã, meus filhos colherem bons frutos amanhã, tem que plantar do hoje. E o plantar é cuidar dela, né? Falando na sua casa, nos seus filhos, conte pra gente um pouquinho como começou essa sua história de iniciação na sua religião. Eu tinha 14 anos de idade, né? Hoje eu tenho 16 anos de santo. Eu tinha 14 anos de idade, onde eu fui com a tia minha conhecer. Pisei o pé, meu herê rodou no mesmo dia, não tive nem tempo de respirar, nem sabia o que era santo, nem sabia o que era orixá, não tinha uma ligação grande com religião, né? Pisei, meu herê rodou e estou aqui há 16 anos, depois dos 16 anos trabalhando Há com a quanto nossa tempo religião. você tem o seu centro? 6 anos já. Há 6 anos. 6 anos já a gente tem nosso Você terreiro. frequentou um espaço E isso, eu depois frequentei você durante constituiu 10 o seu. anos um espaço, depois frequentei outro, onde eu fui feito, lá em São Paulo, de Mãe Lúcia. E hoje, né, com o cargo que eu recebi, hoje eu entendo como um presente, estamos aí tentando levar ao mundo essa bandeira aí da paz, do amor. Maravilha, vamos já falar do seu centro, mas eu quero fazer essa pergunta para você, Pai Alain de Xangô. Quantos anos de iniciação e o que te levou? Qual foi a descoberta? Pronto, eu tenho 37 anos de vida, vou fazer 14 anos de iniciado, de raspado dentro do candomblé, tenho 20 de iniciado dentro da religião e tenho 37 anos de vida dedicada a esse sagrado que se chama orixá. Por quê? Porque é uma tradição familiar, né? Eu tenho minha avó, o Lourinho Cussipurê, que Deus a tenha, né, em memória, sempre foi uma referência para mim, né? O acordar da minha avó era rezando por orixá do dia. E aí eu me inicio, né, com o meu primeiro babalorixá, meu primeiro pai de santo, que é o Wallace de Omolu, Gidangogena, Agô e Benção. Né? Depois eu me inicio na cidade de Riachuelo, né, pelas mãos de Mãe Bequinha de Oxum Omimafé, né, minha mãe também, que a gente deve referência. E aí eu me torno Ebome, que já é uma maioridade, no Alaroquê, né, pelas mãos de Chagnandeji, Pai Júnior, né, que é o meu atual, o meu mentor. E né? agora você está pretendendo também montar o seu próprio centro. E agora eu centro. estou com esse caminho, né, levantando a casa de Xangô, que se chama Ileaxé, Obá, Agodô. Né? Além, eu vi aqui que você é multi, né? Além da casa, você também é músico. Sou músico, sou você artista cantor, plástico, artista plástico, mas toda você é da minha banda vida, Afoxé. Afoxé de Preto, é o Afoxé de Preto. Ele é cantor, tá, então, gente? assim, falar da minha iniciação com o candomblé é falar disso. Eu sempre vivi... A minha arte que eu pratiquei na rua, enquanto grafiteiro na época, era com a temática africana. Né? Os meus quadros são os orixás, as minhas composições, né, próprias são falando dessas vivências de orixá. Então, eu não tive uma outra... Até tive, mas não foi o que me arrepiou, né? Então, quando a gente vai para um espaço de candomblé, eu lembro nitidamente, eu com 8 anos, no terreiro com minha avó, vendo uma prima minha, né, sendo iniciada e já tocando, né? Música, profissionalmente eu toco, mas dentro do terreiro eu não toco, né? Porque dentro do terreiro essa é a função de um ogã. Né? A gente por isso que tem o ciclo dos ogãs. Isso, exatamente. Então, tem aqueles responsáveis por entoar, né, por cantar, que são os ogãs. Eu, como sou iniciado, sou um omorixá, um adoxo, que é quem fica raspado, né? Quando a gente vai para dentro do quarto de santo, então a gente tem um outro segmento, né? Tem um outro ensinamento, né? Então tem todo um preceito e aí já vai, né, mediante essa história, essa trajetória da Perfeito. música, da arte, da 37 fé, anos de vida e mais de 20 dedicado prática do candomblé. prática do axé, do candomblé. Perfeito. E é isso. Que delícia estar conversando aqui com vocês. Que energia boa, tá? Axé. Adorei. O apresentador tá todo arrepiado aqui. Tá? Depois vocês vão me dizer ao real significado. Axé. Vou falar com eles depois no camarim, viu, minha gente? Todo mundo tem uma referência, né? Geralmente são as referências mais antigas. Qual a referência de vocês, de ambos, para se manter para se manter na prática dessa espiritualidade? Temos várias, né? Mas Aqui no estado de Sergipe, por exemplo. Eu posso pontuar algumas que, para mim, na minha vivência, foi muito importante. Minha Angélica Valadão,
né? Ela que me iniciou. Uma fonte de inspiração pra Totalmente, você. ela é por inteligência, ela é inteligência, ela estuda o orixá, ela vive o orixá. Isso me trouxe para os meus filhos, inclusive, isso de fazer cursos da escola, né, de ensinar o público, que a gente faz cursos, né, na Umbanda, lá no terreiro, de graça. Os cursos são gratuitos, onde as pessoas vão aprender sobre a Umbanda, independente de religião. Né? Então, ela trouxe isso e também, claro, minha mãe Lúcia de Oxum e Pai Ney, que foram quem me ensinou essa vivência aí de saber alimentar os filhos de de formas vocês? boas, né, o orixá. Então, assim, as referências de candomblé que eu trago, né, vem de todo um Brasil, mas aqui em Sergipe, por exemplo. né, eu tenho como referência, tenho minha mãe Bequinha de Oxum, tenho meu pai Wallace de Obaloaí, tenho o pai Reginaldo Flores, Ogum Toripê, né, tem pai Fernando Cassideran, tem mãe Marisete, tem tá aí, né, matriarca, né, tem mãe Negra, tem mãe Zezé, tem pai Binho, tem pai Arvanley, que é o neto, o gente herdeiro, finíssima, né? O herdeiro do grande Zé de Obacossô. Gente finíssima. Né? Então a gente tem... Era pra ele estar aqui, inclusive. Eu fiz o convite pra ele viajou pro Rio. Ele tá no né? Rio, então, assim, aquele danadinho, ele não me atendeu. A gente precisa trazer, né, esses polos, pai Mário da Barra, pai Gilvan, né? Tem muita gente. Em mãe Sergipe Sônia, nós temos grandes né, mãe referências. Marta. Então, assim, são pessoas que vêm trazendo o candomblé com respeito, com verdade, com simplicidade, né, sem se corromper, né, que uma das grandes feridas da nossa espiritualidade é as pessoas que se corrompem. Materializar a coisa que não se cobra. Axé não se vende, axé é dom. É dom, né? Então tem um termozinho numa música que a gente usa no afoxé que diz: na pele e no tom, axé é dom. Né? Então, enquanto outras religiões você precisa dar um dízimo, você precisa dar uma oferta, a gente muitas vezes paga para poder arca com o que o orixá determina para aquela pessoa que chega na nossa porta, né? A Umbanda é caridade, o candomblé é axé e caridade, né? Então, às vezes a gente vê... Tem as necessidades básicas, como todo a obra, as manutenções, a obra ela precisa porque, assim, ser mantida. Né, a gente tem o búzio, que era a moeda de troca da gente, a obra ela precisa. Eu acho tem que ser. Eu vou falar agora como leigo, né? Sim. Eu acho que toda obra ela precisa ser mantida. Justamente. Tem a conta da energia. Com certeza. Existe a água, a vela, o alimento claro, que acolhe. Tudo então, isso. a colaboração, eu acho que ela tem que ela tem que né, o contra-axé, né, que é o que é negativo, muitas vezes é pago dessa forma, né? A gente que está construindo casa, que está levantando um espaço sagrado, é muito disso. Né? A gente muitas vezes faz dá uma ajuda espiritual e aquela pessoa alcança o axé, que é o termo que a gente tem que usar, não é nem graça, né? O axé, que é aquela pessoa consegue receber na vida, então ela retribui com um saco de cimento, com uma madeira, com um tijolo. E também vai do coração da pessoa. Do coração da pessoa. O acarajé veio disso. O acarajé veio né? da venda para poder a filha de santo poder se pagar manter, as obrigações. Para pagar as obrigações. Né? Porque é acará, né, que é a comida de Ançã, e jé, que é o verbo comer. Então tem acarajé muita coisa, comer, tem muita coisa que a gente sobrevive do que a gente faz, né? Quando a gente traz para a identidade de vestes, das vestimentas, os corais, as coisas que a gente usa, tudo isso tem um porquê, tem um pra quê. Adorei essa né? blusa, tá? Aliás, dos dois, e, tá assim, linda, até porque eu também adoro azul e vermelho. Tem muita coisa assim Pois vocês que vão me explicarem isso também, tá? Algum Xangô, né? Azul e vermelho. E aí, minha gente, adoro azul e vermelho. Eu tô de azul, né? Mas hoje botei um verdinho. Verdinho, mas eles vão explicar pra vocês agora. Verdinho é o quê? Oxóssi e Ossanha, né? Oxóssi, vocês viram aí? Orixá Então, da fartura, orixá da caça, orixá de todo pai, né? Que quando o pai de família, a mãe de família carrega Oxóssi. Não à toa que é Oxóssi o caçador. Então, quando a gente sai de casa pra batalha, a gente tem que voltar com a caça. Então quem é que nos ajuda? Oxóssi, Caçador da flecha maravilha. só, né? Eu vou perguntar pra vocês agora, porque geralmente todo mundo sempre busca uma atribuição, né? E aí eu quero saber de vocês o seguinte: sonhos que a gente tem são sonhos. Na verdade, eles são uma conexão espiritual, ou a gente pode descartar isso?
Os sonhos, eles estão ligados a alguma conexão espiritual ou a gente pode descartar isso? Tem os dois lados, né? Tem um lado realmente que se aquele sonho tem um significado no final da história, tem uma conexão espiritual. Porque a gente fala que sonha com fogo, outros sonham com água, com cobra. Isso tem, né? Mas uma pessoa... Eu sonho muito com cobra, é o quê? Voando no unicórnio, caindo. Cobra é o quê? Eu sonho com falando mal de mim? Não vamos dizer que é traição, né? É a mudança de ciclo. Sabe tempo que é traição? Beleza, eu vou compreender. E a gente fala que tem os dois lados. Tem realmente a parte que o sonho tem significado, né? Dependendo do que você sonha. E também, claro, né? Tem a parte do psicológico da pessoa, né? Às vezes a pessoa tá estressada, tá cansada. Orixá. E aí vem uns sonhos que não tem muita conexão, mas alguns com certeza têm significado. No culto do candomblé, quando a gente quando a gente está recolhido para as obrigações, né, para completar os ciclos de obrigações espirituais que a gente tem, uma das coisas que o sacerdote ou a sacerdotisa do axé pergunta no seu acordar é o que você sonhou. Né? Pra gente que é de candomblé, o sonho é muito importante. Porque é num sonho que a gente traz, muitas vezes, a ligação ancestral. Né? A gente se vê em lugares que não tinha por que estar. Eu tenho um sonho que me acompanha desde o meu tempo de recolhimento. Sonho com algum parente que já se foi, exatamente, um ente querido. Que é um ancestral, né? Um ancestral tem uma ligação, tem um porquê, né? Tem um nome que a gente traz, né? Tipo, hoje eu me chamo, né? Meu nome de batismo, Alain Moncorvo, né? Meu nome espiritual, né? Eu tenho um oiê que se chama Obaeji Loxê, né? Que é o nome de tradição iorubá, que é o guardião dos machados. Né? E aí, isso vem de onde? Né? Vem do ancestral, que traz no Ori através de um sonho. Ancestralidade. Justamente. Perfeito. Falando da nossa ancestralidade, rapidinho. É possível você dar umbanda e do candomblé ao mesmo tempo? Agora eu botei os dois aqui de frente. Vamos lá. Vou falar por mim, tá? Eu não posso falar pro outro pai de santo, cada um tem sua vivência. Beleza. Mas filhos meus, não. Filhos meus ou estão na Umbanda ou estão no Candomblé. Assim estão como, prestando atenção. Eu respondo isso pra eles. Até como também não pode estar em mais de uma casa. E eu vou explicar o motivo. Por favor. Né? Existe uma coisa, né, que você pega energias. Todo lugar que você vai é energia. Tudo é energia. Isso aqui é uma energia, mesmo sendo falso. A energia daqui energia. Foi boa? Aqui é uma energia, tá ótimo. A energia tava boa? Canela tudo ali. é energia. Canela, então, você vai no terreiro, no meu terreiro, eu cuido de você, faço uma limpeza, faço todo um processo. Você sai limpo, vai para outro terreiro que não tem as mesmas ideias, os mesmos rituais, você já pega outra energia, você vai viciando energias. Tudo é energia. Tudo é energia. Então, eu gastei uma energia com você que você foi pegar com outra pessoa, às vezes uma energia ruim. Perfeito. Então, você cria um compromisso quando você vira filho de santo. Enquanto você dá assistência, consulente, como a gente chama, você pode fazer o que você quiser, pode ir para onde você quiser. Eu posso ir para um centro, posso ir no à vontade, porque aí você tá porque... como assistência. Porém, é diferente numa festa. Por exemplo, a gente foi agora, eu levei uma parte dos meus filhos para Mãe Dete. Tem as festas grandes agora de fim de ano. Todos foram comigo e não teve problema nenhum. Mas é diferente do que você frequentar. Você visitar, não tem problema. Você frequentar, você tem que escolher o lugar, até porque você tem que confiar na mão que está mexendo no seu Ori, né? E Pai Alan, sua visão, por então, favor. Orixá, na nomenclatura que a gente traz, Ori, cabeça, chá, chakra, certo? Então, quando um consulente chega, né, e a gente vê no jogo de búzios, isso no candomblé, que precisa ter um cuidado, que precisa ter um segmento. E o orixá, ou a nação, né, que aquela energia está me indicando, se não pertence ao meu caminho, ao meu ensinamento, o que eu tenho, né, de oferecer àquela pessoa, a gente tem que ter caráter para indicar uma outra. Ó, seu caminho não é no candomblé, é na Umbanda. Né, para que não tenha o Ori, não fique meji, não fique confuso. Né, porque assim, existem fundamentos dentro do candomblé que não existe na Umbanda. Né? A gente tem algumas cantigas, alguns atos, alguns preceitos que é diferente, né? Perfeito. Tipo, na Umbanda não raspa. Fica no rancor. Não sabia, eu pensei que era nas duas que raspava a cabeça. A gente corta um pedacinho do cabelo, mas não raspa pro batizado. Porque assim, a gente tem, né, gente, que a tatuagem urubá, né? A tatuagem urubá, né? trazendo pro popular, são as curas, que são as identidades que a gente traz. Perfeito. Que é diferente. Então, um Ori que cultua o orixá dentro do candomblé vai ficar confuso com a prática da Umbanda, assim como na Umbanda assim vai como ao contrário, né? Porque tem orixás na Umbanda que a gente não cultua e no candomblé cultua. Respondendo a pergunta que eu fiz, eles vão falar uníssonos em um som. É possível?
ser da Umbanda e do Candomblé ao mesmo tempo? Não. Então tá respondido pra vocês, tá? Gente, que Mas delícia. que seja do axé. Gente, Axé. Seja do axé, seja da Umbanda, do Olha, Nagu, que do papo Angola. Seja de onde seu Orimandá. delicioso. mas Seja de onde seu axé. Orimandá. Eu queria que Respeite vocês sua venham mais cabeça. Seja vezes, do tá? axé. Por favor. Defendo. E outra coisa, pra gente dar uma agilizada. Qual o pecado que se existe na prática da religião da matriz africana? Não existe pecado na Umbanda, né? O pecado vem de uma ideia cristã, de um Certo. Deus castigador. E nosso Exatamente. orixá De um não Deus que castiga. condena, né? Isso. As pessoas querem passar um A Deus gente que existe, condena. a gente existe, o que Deus existe que pra gente é penaliza. preceito, respeito e resguardo. E a lei E- do retorno. Laicidade de Com certeza. Estado. O Isso Estado mesmo. é laico. No Candomblé a gente aprende que nossa mãe de santo, nosso pai de santo é nosso pai. Nossa irmã é nossa irmã, nosso irmão é nosso irmão. Nossa tia de santo é nossa tia. É como se fosse uma ligação consanguínea. Família, né? É uma família. Então, às vezes, a gente que está em comunidade, o envolvimento, né, o carinho, ele existe. Mas, antes de tudo, existe o respeito. Né? Perfeito. A minha mãe de santo é a minha mãe. O meu pai de santo é o meu pai. A A minha gente irmã pede a benção, é inclusive. minha irmã. Então, eu não posso Aí tu ter pede um a olhar benção. para minha irmã diferente. Né, com um olhar, um desejo sexual ou coisa desse tipo, porque não que isso não é Como que se interdito. dá os relacionamentos amorosos? Eu tenho essa curiosidade, tá? Acho que muita gente tem, eu vou perguntar isso agora pra eles. Sim, sim. Como que se dá o relacionamento amoroso, os relacionamentos amorosos? A gente sabe o que Nessa- acontece. na prática da espiritualidade de Pronto. vocês. A tradição africana, ela nos ensina. Existe algum impasse? Existe. Né? Eu jamais poderia me relacionar com Um filho de santo. um filho de santo ou com um posto, um cargo, uma autoridade que o meu orixá escolheu, né? Tipo, se eu tenho um ogã, né? Se eu tenho um Eked é a mãe responsável pelo cuidado do orixá, eu jamais posso olhar para ela com um olhar de desejo, porque ela é minha mãe. Lembrando Ela foi que escolhida isso são nossas pelo meu ideias orixá. de 16 anos atrás, né? Hoje Né? algumas pessoas Hoje pensam está diferente. E a Hoje gente não condena. A gente não Não condena, condena. porém não pratica. Mas é o que eu, como eu digo, como Não é que são você começou uma incentivadores. relação É. dentro do sagrado. A gente não manda é isso que eu fico no coração pensando. de ninguém, né? A gente não pode. No Candomblé a gente não proíbe o carinho por um outro, por uma outra. Gente, eu Até queria porque o fazer amor é a algo- base, o né? amor é a base de tudo. Eu a quero construção fazer um Yorubá pedido, é a vou fazer base esse de tudo. pedido gravando pra vocês. Primeiro eu quero conhecer o centro de vocês. Sim. Será muito bem-vindo. E assim, eu nunca participei de um casamento, Pronto. né? De uma união. Legal. Eu já fui pra culto. A gente tem o Icomojadê, que se chama, é o batizado das crianças dentro do Candomblé. E o casamento, Eu geralmente... quero conhecer o é casamento. pode Eu ser tenho o- agora dia 7 de janeiro. Ah, É, então, legal. Noivos, eu não conheço vocês, mas eu me Já tá farei convidado, presente. Então, já quando a mais gente um convidado diz- pro seu Né, casamento. pai? Quando a gente diz Iaô dentro do Candomblé, é a minha esposa, é o meu companheiro, é a minha companheira. Então, Iaomi, a minha companheira é Oxum, a minha E o boy meu é o amor quê? é o- E o boy é o quê? O boy é o Ocorim, O é Ocó. Ocó, né? Então, assim, Que e delícia. isso dentro do... É o Eunocô, né? Que é o gênero, né? Do trans, do gay dentro do Candomblé. É uma importância muito grande. Falando tá em se gênero perdendo, cara. perfeito, que fala perfeita, que gostei dessa deixa. Falando em gênero, o Candomblé, o Espiritismo são religiões que eu observo que ela acolhe toda a comunidade. todo mundo. Né? todo Não estou mundo. falando das outras, pelo amor de Deus, Todo tá, mundo. gente? A nossa pauta aqui é sobre espiritualidade, tá? Com religião de matriz africana. É uma das provocações que um dia ainda queria ver. Isso. É chegar um travesti na porta de um segmento católico, ou adventista, ou presbiteriano, ou o que seja, como seria tratado? Porque assim, isso é um pedido de cuidado. Né? Um pedido de cuidado, porque no Candomblé a gente abraça, na Umbanda a gente abraça essas pessoas que muitas vezes estão com, né, com problemas domiciliares. E que todos problemas de possam entender identidade. que nós somos espíritos. Espírito, o corpo é um empréstimo. o corpo é só um empréstimo. Né? Então o espírito não tem sexo, o espírito tem energia. Exatamente. Então se eu respeito a sua energia, eu respeito qualquer Tudo. coisa que você quiser Tudo. usar ou fazer. Tudo. Pra gente finalizar, que a gente já tá chegando aqui no nosso tempo, e o nosso Legal. diretor está aqui fazendo sinais pra mim. Aqui a gente recebe sinais ocultos do além. Axé. E eles Falando estão de axé, vendo. né? Falando Viu de axé, Viu a né? voz do... Minha gente, o axé baixou aqui nesse estúdio. Que Isso aí. delícia! Adorei. Eu quero, só pra gente falar de ancestralidade, a gente agora já falou de
de fé, eu quero falar o seguinte: acessórios. Eu vou pedir que você fique de pé, por favor, pai Juan, e que você fale para a gente qual o significado de cada acessório que compõe hoje sua vestimenta, o seu corpo, por favor. Perfeito. Isso aqui são guias espirituais, né? Guias que a gente usa para proteção, certo? E também para representar nosso orixá. Eu tenho aqui de Zé Pilintra, que é o dono da minha cabeça, o meu chefe. Né? Temos dos orixás. Pode falar mostrando para a nossa câmera. Temos de ciganos e também temos aqui de cada orixá que eu tenho, né? Ogum, Yansan, Ogum, Iemanjá e Oxalá, que é minha mãe de santo que fez, chama meu homenagear. Você falou que são os mais antigos, E né? Que esses você aqui, carrega. né? Quando a gente tem 7 contas, que a gente chama, né? 7 linhas aqui, é porque a gente já tem um cargo muito maior. E esse aqui, qualquer pessoa pode usar. Compreendi. Isso aqui é quando o pai de santo já é É verdade que não maior. pode tocar, que ninguém pode tocar? Não é o ideal. Não é o Não ideal. é o ideal, porque você está guardando seu axé, seu orixá, né? É Ou algo muito seja, o mais apresentador que é curioso não vai tocar, tá, gente? seu. Não é o ideal. Não pode tocar. Então tá bom. Olha, muito obrigado. Eu vou pedir agora que você, por favor, pai Alan, fique de pé. Explique pra gente, pode falar para as Então, nossas assim, câmeras, qual a origem de cada acessório. Dentro do candomblé se chama Ilequé, né? Que são os fios de conta que a gente traz dentro da iniciação. Bota pra. da gente, Isso, né? expõe aí, bota pra Então, fora. a gente sempre tem um fio de conta de Exu, que é o orixá da comunicação, mais uma vez eu vou trazer. O orixá que me rege, que é Xangô. Aí esse é o de Amacê, que é a mãe de Xangô. Bacana. Né? E esse aqui, essas outras insígnias, vamos dizer assim, se chama Monjoló e o Coral, né? Que já é mostrando também que a gente já tem tempo de obrigação, de maioridade, né? Assim como o anel que a gente traz representando o búzio, né? Que é o anel que a gente recebe, tipo o anel de doutor, né? Quando a gente se forma. Mas isso... Esse anel aí, no caso, no seu dedo, ele tem um significado. Tem um significado. Porém, isso é vaidade humana. O que nos importa mesmo é isso. Né? São as nossas joias. É a palha da costa, é o coral, é o mariú. Até porque a nossa maior oferenda é o que a gente isso. dá de dentro, né? Nosso coração. Perfeito. Isso aqui Olha, é só a forma da gente dizer quem a gente é, eu para vou quem a gente ficar de veio. pé com Isso. eles. Gostaria, por favor, que você também ficasse de pé. O que eu gostaria de agradecer de coração a atenção de cada um de vocês, tá? Muito obrigado. Obrigado, eu tô todo arrepiado, ó, pra isso aqui. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua atenção, tá? Eu espero que isso tenha servido para esclarecer um pouquinho desse universo que a gente tem, porque realmente surgem muitas dúvidas. Muito obrigado à equipe que está nos acompanhando aqui atrás. Pode falar da equipe também que acompanhou vocês, que eles estão acompanhados. Foi recebido aí com o maior carinho. Você tá com sua cinegrafista, né? Meus filhos que estão ali também. É, né? O pai do lado, a também. você. Que a gente possa caminhar assim, ó. Com certeza. De mão dadas. De mão dadas Que por lindo. um ideal. Não por uma religião, mas por um ideal, que é o amor. respeito. O amor, o o respeito. É como a gente E tira o sua amor. intolerância do caminho para passar com o nosso A axé. gente quer passar. E eu não vou sujar meu ori com o seu preconceito. Jamais. E para vocês, tá? Eu termino por aqui. Agradeço todo o carinho e volto a dizer, o nosso programa você vai ver tudo que não lhe é convencional. Tudo que talvez não seja para a sua conveniência. Eu vou falar, eu vou abordar. Nós vamos falar. Os nossos convidados, eles sempre se farão presentes. Nós teremos outras pautas que nós iremos abordar, mas a gente vai seguir por esse caminho, trazendo um pouco de informação, tentando combater esse preconceito e esse radicalismo bobo que não eleva em nada o nosso crescimento, nem mental, nem pessoal e principalmente espiritual. Então, axé para vocês. Sejam todos muito bem-vindos e é um carinho enorme ter vocês aqui. Legal. Muito Axé. obrigado. Só queria agradecer mesmo e pedir ao pessoal que, se puder, siga a gente, né? Vamos lá, fala das redes sociais de tem vocês, lá podem falar. Trazer a parte artística da nossa casa. Divulga da casa né? de vocês. A por Afoxé de favor. Preto Oficial, tá lá no Instagram, é nosso grupo. A gente vai colocar para vocês, Ele Axé tá? o O arroba Canlabi, deles aqui a gente vai colocar. Ele Axé o Canlabi, que é a nossa casa. Tá lá o Alaruquê, que é a nossa casa também. O Ile Axé o Mimafé, que é a nossa casa também. Então siga aí na rede social, entre em contato. Aquele que precisar de um cuidado, estamos lá de braços abertos, de prontidão. Ele Quem não tem puder hora seguir nem também. horário para cuidar de origem. Fale da sua, Quem puder da também sua seguir obra é social. @Casa de Caridade Ogum Beira-Mar e junto
né, com a Casa de Caridade, a gente tem o Juntos Somos Mais Fortes, que a gente alimenta não só o corpo, mas também o espírito de muitas pessoas com as doações. É uma casa, junto com a Umbanda, que a gente faz muita caridade, né, em vários lugares de Aracaju. Então, perfeito. Isso aí. Então, a gente vai deixar na telinha, tá? Nós vamos deixar na tela o arroba de cada um deles, da casa de cada um deles. E vocês sigam, compartilhem, tirem dúvidas. Vamos lançar a enquete nas nossas redes sociais. Vai para o nosso canal e fique atento que logo nós estaremos no ar. Muito obrigado.